Oi, gente! E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha história como empreendedora. Algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, muitas outras não. Então eu vou tentar ser breve, mas contar um pouquinho sobre como eu iniciei as minhas empresas, o que eu fazia antes disso, as principais dificuldades que eu passei no início das minhas empresas, enfim, para que vocês conheçam um pouquinho dessa pessoa que está do lado de cá e apresenta, esse canal. Bom, meu nome é Thalita Woia, eu tenho 27 anos e sou proprietária de 2 empresas. Uma delas leva o meu nome, Thalita Woia Assessoria e Organização de Eventos, que é uma empresa que organiza eventos sociais. Para eu ser mais clara, eu sou assessora de casamentos, cerimonialista de casamentos, mas a nossa empresa organiza também outros tipos de eventos além de casamento, embora casamento seja o nosso foco principal, mas a gente também trabalha com aniversários, 15 anos, debutante, enfim. Essa empresa, ela existe no mercado há 7 anos e atualmente já organizou mais de 350 eventos, e a minha outra empresa se chama Pacai. É um programa de aprendizagem para cerimonialistas e assessores de eventos sociais. Então, trata-se de uma empresa que oferece cursos e treinamentos para profissionais que estão ingressando nessa área de assessoria cerimonial. Então, vou contar para vocês um pouquinho sobre como tudo começou, Bom, quando eu tinha 20 anos, eu abri a minha primeira empresa. Mas antes disso, eu trabalhava em uma instituição bancária, que eu vou falar o nome aqui, eu trabalhei no Banco Bradesco. Aliás, eu tenho uma história assim com o Bradesco, porque eu nasci no ambulatório do Bradesco, eu estudei na Fundação Bradesco, eu trabalhei no Bradesco e toda a minha família praticamente trabalha no Banco Bradesco, se aposentaram no Banco Bradesco, o meu pai, os meus tios, meus primos, enfim, nós temos essa relação com o Bradesco. E o Bradesco é uma empresa assim na qual eu sou muito grata, porque eu comecei a trabalhar lá com 16 anos. Eu estudava na Fundação Bradesco e abri uma oportunidade de menor aprendiz. Foi quando eu passei pelo processo seletivo e iniciei com 16 anos no RH do Bradesco. Eu trabalhei quase 5 anos, um pouco mais de 4 anos no RH, fazia férias, folha de pagamento, aquela questão de CLT, quem trabalha com isso sabe. E foi um período muito bacana, foi um período assim muito legal porque eu aprendi muita coisa. Eu tinha um chefe, o meu primeiro chefe, o Edson Nogueira, era uma pessoa que eu gostava muito, porque eu via nele um profissionalismo. Ele me tratava muito bem, tratava todos os seus funcionários muito bem, porque ele ocupava a posição de chefe, E eu imaginava assim que o mundo corporativo era muito diferente. E o Nogueira ele me mostrou que tinha espaço para a gente aprender, se dedicar. E dali eu fui efetivada, de menor aprendiz eu passei a ser escriturária, fui efetivada, fui trabalhar com a folha de pagamento, depois fui trabalhar com recolhimentos. Tive profissionais e amigos que eu tenho até hoje que me ensinaram muito, assim, coisas que eu levo para minha carreira hoje. Eu nunca me esqueço de uma das meninas que trabalhava lá no RH comigo, que uma vez, sem querer, eu falei, putz. E ela falou pra mim, Tatá, no mundo corporativo evita falar essas palavras, porque às vezes quem tá de fora, ela vai enxergar isso de uma outra maneira. E desde então, essas palavras são palavras que eu não utilizo no meu vocabulário, no meu ambiente de trabalho, enfim, aprendi muita coisa, tenho amigos que levo até hoje, um beijo aí pra todo mundo do RH do Bradesco. Só que assim, gente, eu não era feliz. Eu trabalhava de segunda a sexta, cumpria uma carga horária, mas aquilo não me fazia feliz. Eu não gostava do que eu fazia, eu estava ali simplesmente por ter um trabalho, Mas eu não era feliz. E aí eu fiquei noiva em 2008, eu tinha 18 anos, casei bem novinha mesmo. E eu fiquei noiva, comecei a organizar o meu próprio casamento, além de antes já ter tido outras experiências com o mundo de eventos.
porque eu já havia trabalhado em buffets infantis, eu me vestia lá de fada e brincava com as crianças, então assim, eu já tinha um pouco de contato com o mundo de eventos, mas quando eu fiquei noiva foi quando realmente eu descobri o que eu gostava de fazer. Na verdade, eu acho que aquele momento foi quando eu parei, pensei e falei, tá aqui o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E está aqui o que eu tenho condições de fazer. E aí eu me casei em 2009, com 19 anos, e ali eu comecei a amadurecer a ideia de ter a minha empresa, de trabalhar com eventos, de trabalhar com aquilo que eu gostava, que me fazia feliz. E comecei a colocar no papel tudo que precisaria para que eu abrisse essa empresa. E aí, com 20 anos, em maio de 2010, eu decidi que eu ia sair do banco para me dedicar à minha empresa. Desculpa. Bom, eu estava em férias, em maio de 2010 eu estava em férias e eu decidi que eu não voltaria das férias. Eu coloquei isso dentro de mim, não volto das férias, agora eu vou me dedicar àquilo que é o meu sonho. E no meio das férias eu voltei, sentei na mesa do meu gerente, uma outra pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Moura, o José Moura. E muito nova eu conversei com ele, falei que eu não era feliz, que eu não gostava daquilo, que eu era muito grata, claro, mas não era o que eu queria fazer pra minha vida, que eu queria abrir a minha empresa de eventos. E eu me lembro que o Moura virou e falou pra mim assim, se você quiser, eu consigo uma transferência pra você. Consigo não, né? Eu vou tentar uma transferência pra você pro departamento de marketing, porque o marketing trabalhava com eventos. Só que não era o que eu queria, porque eu não queria continuar trabalhando para os outros. Essa era a realidade. Eu queria trabalhar para mim, eu queria ter a minha empresa, fazer os meus horários, conquistar os meus clientes, ser reconhecida pelo meu sucesso, pelo meu mérito. E eu falei que eu não queria, pedir para que ele tentasse negociar, ajudar aí na minha saída. Enfim, o Moura foi muito bacana, com outros gerentes, conseguiram a minha saída, fui desligada do banco. Todo o valor que eu recebi da rescisão foi muito importante para mim, porque eu investi em cursos, eu investi em especialização na área, e em maio de 2010 eu abri a minha empresa, a minha primeira empresa. Como eu contei para vocês, já é uma empresa hoje que tem um nome sólido. Graças a Deus a gente tem uma demanda de clientes grande, e eu olho para trás assim e vejo que eu não seria feliz se eu tivesse feito outra escolha. Na verdade, eu acho que eu não teria outra opção. Ou eu viveria, continuaria infeliz, ou então eu arriscaria tudo como eu fiz para ser quem eu sou hoje. E aí, com 20 anos, eu abri essa empresa. Com 23 anos, 3 anos depois, em 2013, com 23 anos eu abri a minha segunda empresa, o Pacai, que é essa escola de treinamentos e cursos livres para profissionais da área. Como que surgiu o Pacai? O Pacai surgiu através de algumas mensagens que eu estava recebendo de profissionais que estavam ingressando nessa área de assessoria cerimonial, e por já conhecer um pouco do meu nome, eu já havia saído em algumas revistas, o meu trabalho já havia sido destaque em algumas mídias, e essas pessoas começaram a me procurar para pedir dicas, orientações. E ali eu pensei, poxa, por que não fazer disso? Na verdade, isso é uma oportunidade de negócio. Por que não fazer disso uma outra empresa, né? Por que não fazer disso um empreendimento? E foi quando eu decidi que eu abriria a minha segunda empresa. Até porque quando eu iniciei nessa área eu fiz cursos, tive mentores excelentes que me orientaram aí no meu caminho profissional. Mas eu me lembro que eu mandei também muitas mensagens para muitos profissionais pedindo orientações, se tinha alguma dica específica, e eu nunca recebi nenhuma resposta. Nunca. Nunca mesmo. Eu me lembro até nomes de alguns profissionais que hoje a gente se encontra, enfim, que nunca me responderam. Mas assim, levo isso numa boa. Eu acho que ninguém tem a obrigação realmente de compartilhar suas dicas, enfim. Mas o Pacai, ele veio com essa finalidade de oferecer para os alunos aquilo que eu não tive no meu início. Então, oferecer orientação, estrutura, como fazer para abrir a sua empresa, como conquistar os seus clientes. E foi assim que eu lancei
a minha segunda empresa. Hoje, essa empresa, o Pacai, já certificou, eu não me lembro exatamente, mas mais de 850 alunos, mais de 850 participantes. Muitos são certificados pelo Pacai e seguiram, decolaram aí na sua carreira, outros não, por vários motivos, mas eu tenho histórias de alunos muito legais, alunos assim que se destacaram mesmo, e eu fico muito feliz por isso. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas você não tem medo da concorrência, dele se tornar um concorrente seu? E eu, na verdade, eu nunca os vi como meus concorrentes. Eu nunca vi nenhum aluno meu como concorrente. Eu sempre vi como uma semente que eu plantei, né? Eu fico feliz pelo crescimento deles, porque eu acho que todos têm o seu espaço. Eu acho que o mercado ele existe para todos, o sol brilha para todos. Então, no que eu puder ajudar essas pessoas que passaram pelo meu curso, elas sabem que eu ajudo, embora eu tenha aí uma rotina bem corrida. E foi assim que eu abri as minhas duas empresas. Hoje eu tenho 27 anos, tenho um terceiro negócio em andamento que eu espero que um dia eu esteja aqui gravando para vocês, né, em outra área. Mas com 27 anos eu já cheguei mais longe do que o que eu imaginava quando eu tinha 20. E por isso eu resolvi fazer esse canal, porque eu acredito que quando a gente tem uma ideia, a gente precisa investir nessa ideia, né? Quando a gente tem essa vontade de ter o seu negócio próprio, de trabalhar por conta, de ter sucesso, eu acho que a gente precisa investir nisso. Só que você precisa passar, logicamente, ali pela fase delicada, que é aquela fase inicial, as dificuldades, os obstáculos, e eu passei por elas. Eu tenho muita história, gente, muita história, muita coisa que eu passei, muitos momentos em que eu pensei em desistir, porque um empreendedor pensa assim em desistir. Muitas vezes a gente acha que desistir é a melhor solução. E eu tenho 2 pontos assim que foram muito marcantes no início da minha carreira, que talvez muitas pessoas não saibam, mas uma delas foi quando, assim que eu saí do banco e comecei a trabalhar por conta, eu não tinha clientes, o que é natural. No começo é muito difícil você conquistar clientes. As pessoas não conhecem seu nome, não confiam no seu trabalho, você não tem portfólio para apresentar. E eu me lembro que eu estava sem carro no início, eu e meu marido, nós ficamos um tempo sem carro. E eu precisava marcar reuniões com fornecedores, reuniões com clientes, me tornar visível nesse mercado. E eu marcava reuniões com outros fornecedores, eles me passavam o endereço, eu traçava o trajeto, né, pela internet e via quantas condições eu tinha que pegar. Muitas vezes eu precisava pegar trem, metrô, ônibus e ainda caminhar mais um pouco. Era muito longe, porque São Paulo, né, dependendo da região que a gente tá, e eu tinha reuniões muito longe. E eu colocava o meu salto dentro da bolsa, ia com um sapatinho baixo, levava lencinho umedecido, saía 2, 3 horas antes de casa para chegar nessa reunião. E ia. Quando eu chegava na reunião, na rua do fornecedor, eu nem vou falar o nome do fornecedor, mas quando eu chegava na rua do fornecedor, eu trocava o sapato, eu passava um lencinho umedecido, retocava a maquiagem e eu chegava lá linda, plena, como se eu fosse já uma empresária de sucesso. Então, assim, eu nunca demonstrei que o início estava sendo difícil, eu nunca demonstrei que eu não era uma empresária, porque isso estava dentro de mim. Embora naquela situação eu não fosse a empresária que eu gostaria de ser, estava dentro de mim o que eu queria ser. E eu entrava como se eu fosse uma empresária bem-sucedida, como se eu tivesse estacionado meu carro na rua de trás, e ali eu fazia reunião, tentava vender o meu trabalho, estabelecer uma parceria e voltava cansada, chegava em casa tarde. E muitas vezes eu falava, será que isso vai valer a pena? E valeu. Valeu porque quando a gente supera o obstáculo, a gente chega no nosso objetivo. E um outro ponto muito marcante também foi também nesse início, quando eu não tinha muitos clientes, eu não sabia mais de onde recorrer, porque eu divulgava, né, eu fazia anúncios, mas acabava que eu não tinha muito retorno. Para quem tinha um emprego, um salário no banco e passar a não ganhar nada, isso foi muito difícil. E o meu marido me deu uma ideia. Ele falou para mim, vamos fazer panfletos e entregar num semáforo aqui em São Paulo. E eu pensei, não acredito que eu vou fazer isso, eu duvido que eu vou conseguir fazer isso. Dito e feito, eu não consegui. Eu fiz os panfletos, na verdade, né? E no dia que a gente saiu para entregar, eu não conseguia entregar.
Eu não conseguia. O meu marido ia lá, entregava, fazia uma divulgação nos carros e eu ficava escondida atrás do poste, eu tentava assim fingir que eu não estava ali, porque eu vou confessar uma coisa pra vocês, aquilo foi muito humilhante pra mim. Foi humilhante porque eu tinha um trabalho, eu tinha um salário, eu tinha benefícios e do nada eu estava na rua panfletando em busca de cliente, porque eu não tinha nada. Eu chegava a pensar assim, meu Deus, vai passar alguém aqui do banco, vai ver eu entregando panfleto e vai falar, meu Deus, a menina do RH tá entregando panfleto na rua. E eu confesso que eu chorei muito aquele dia. Eu chorei mesmo, eu lembro que foi uma das vezes assim que eu pensei em desistir também, mas eu perseverei, porque novamente eu tinha dentro de mim o que eu queria ser. E quando Thalita, tá? Eu, quando tenho um objetivo, eu não desisto enquanto eu não alcanço. Eu confesso, eu choro. Às vezes eu me desanimo também, porque tem gente que acha que não. Às vezes eu também me desanimo, às vezes eu tô cansada, às vezes eu não quero fazer nada, quero me trancar no quarto e dar uma relaxada. Mas enquanto eu não conquisto aquilo que eu quero, eu não desisto. Eu acho que assim, a gente precisa sempre tentar. A gente corre o risco de não dar certo, mas se eu não tentar, eu não sei se isso vai dar certo ou não. E foi assim, na tentativa, na determinação, no sacrifício, que eu consegui conquistar tudo que eu tenho hoje. Eu sou muito grata aos meus clientes que me permitiram estar aqui, porque as minhas empresas só cresceram porque eles permitiram que eu estivesse aqui, né? E essa é um pouquinho da minha história. Eu tentei resumir para vocês, tem muitos outros obstáculos que eu enfrentei, muitos outros momentos que eu passei, que eu acho que no decorrer aí dos programas eu posso ir contando para vocês. Mas é isso, essa é a minha história. Eu vou deixar algumas fotos para vocês conhecerem melhor o meu trabalho, aquilo que eu faço, deixar também o meu site para que vocês acompanhem. E eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, curte aqui o vídeo se você gostou, se você tem alguma dica, alguma sugestão, manda aqui nos comentários, porque com certeza a intenção é que a gente cresça juntos e faça um programa cada vez melhor para vocês. Os próximos estão imperdíveis, não percam, se inscreva aí, tá bom? Beijo, gente, até mais!